Saudações, companheiros e companheiras espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 19 com o tema Escutar Bem. Quem vai fazer o estudo é a nossa irmã Lúcia Ericeira. Bom estudo, Lúcia. Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19, Executar o Bem. Eu sou Lúcia Ericeira e farei esse estudo com vocês. Vamos à mensagem. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas, capítulo 3º, versículo 13º. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Mensagem extraordinária, mensagem que nos leva a uma série de reflexões para as nossas vivências, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E essa mensagem, ela está baseada no capítulo 3º de Lucas. É quando ele sai ao deserto para pregar, para fazer a anunciação da vinda do Messias tão esperado. E ele prega toda uma reforma, toda uma mudança de atitude para que nós pudéssemos estar preparados para a mensagem do Messias, para a mensagem de Jesus. E para aquela turba que o procurava no deserto, ele tinha um conselho, conforme lhe era solicitado, o que deveria ser feito
para que estivéssemos preparados para o arrependimento, né? No simbolismo do batismo, que significa o preparo para esse arrependimento, para uma mudança de vida. E ele, voltando-se aos questionamentos que lhes eram feitos, um desses, ele fala sobre essa questão da nossa ordenação, né? Ele lhes disse, ou seja, respondendo a uma pergunta, e a pergunta era: o que deveremos fazer? E eles colocam esse conselho: não peçais mais do que vos está ordenado. E nós temos que primeiro questionar a nós mesmos: que ordenação é essa que João Batista se refere? A ordenação do próprio Criador, a ordenação de Deus, o programa que nos compete realizar em cada encarnação. E nós sabemos que a nossa vida por etapa nessa escalada evolutiva, ela estabelece um plano de ação, ela estabelece um programa que nós temos que estar em sintonia com as leis de Deus para saber o que nos compete. E essa ordenação, esse conselho que nos dá João Batista é tão importante que Emmanuel inicia sua mensagem dizendo que esse aviso é um dos mais preciosos do Evangelho. Nossa, e aí a gente para assim para pensar. Um dos mais preciosos. Por que um dos mais preciosos? Porque, na verdade, nós costumamos a desviar a nossa rota. Nós costumamos a não completar esse planejamento, ou não atender a esse planejamento que nos compete, distraídos, às vezes querendo muito mais do que nos é ordenado, às vezes não realizando ali o que está à nossa frente para ser realizado e pedindo cada vez mais. E aí ele se refere a um dos males dos tempos modernos, que é a ansiedade. É uma das doenças que mais nos acomete e nos leva a uma série de consequências. Quando ele diz assim: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso, é inimiga de qualquer realização. E hoje nós somos acometidos por essa ansiedade que nos tira o preparo, nos tira a tranquilidade para enxergar além, para estabelecer essa sintonia. Praticamente nos tempos de hoje, poucos são os que não sofrem dessa ansiedade, que fica antecipando o futuro e esquece de viver o presente, que cria receios, medos que nos projetam para um tempo não vivido e que nós não temos o controle desse tempo. Então, ele faz essa recomendação muito importante para a nossa atualidade, porque, como ele diz na mensagem, essa ansiedade precipita desordens. E ele nos lembra que toda atividade edificante, qualquer atividade, reclama entendimento, reclama precisão. E ele nos remete aos campos, à seara da religiosidade, né? Onde nós precisamos ter essa noção sobre quais os planos que temos, quais os compromissos que nós assumimos. E ele traz para a seara espírita, dizendo que nesse círculo, que ele chama do círculo, nos círculos evangélicos, nós precisamos lembrar desse conselho de João Batista, ele precisa ser especialmente lembrado. E às vezes nós vamos exatamente estar inseridos nessa situação de ansiedade, de querer grandes revelações, de pedir novas mensagens espirituais, sem nos darmos conta que as recomendações que nos chegam no dia a dia sequer estão sendo cumpridas. Então, você quer mais quando o que você tem ao seu dispor,
você não aproveita. Você não está realizando as tarefas pequenas e já pede grandes tarefas. Então, ele vai e nos lembra, né? Quantos aprendizes aflitos por transmitir grandes ou por realizar grandes tarefas sem cumprir as tarefas pequenas ou as parcelas pequenas que estão ao nosso dispor. Quantos de nós queremos realizar obras de caridades enormes e nos esquecemos das responsabilidades que temos com as nossas famílias, nos esquecemos dos deveres que nos competem em nosso dia a dia. E aí ele nos lembra de uma questão muito importante, que é a lei do progresso. Quando ele fala no nosso aprimoramento, em nós investirmos no nosso aprimoramento, quando ele chama de programa individual de trabalho da alma, e ele nos lembra que não importa se somos espíritos encarnados ou desencarnados, nós precisamos atender a essa lei soberana, a lei do progresso, a lei do aprimoramento. E nós não podemos nos enganar, né? Às vezes achar que tudo pode ficar na esfera do discurso, na esfera das palavras bonitas, quando nós não aderimos a essas palavras, quando as nossas ações elas não estão conectadas ou elas não guardam sintonia com o nosso discurso. E aí nós precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos, em oração, sempre a Deus nos questionar sobre qual a nossa verdadeira ordenação, o que nos compete, o que nos cabe realizar. Então, não adianta nós pedirmos mais quando ainda não estamos realizando o que nos foi ordenado. Precisamos receber essa ordenação, precisamos compreender essa ordenação e realizá-la da melhor forma possível, sempre atentando que essa ordenação refere-se às leis de Deus, a lei do progresso, a lei das etapas reencarnatórias, ao planejamento que nós realizamos no plano espiritual para que, passo a passo, a cada encarnação, aprendamos um pouquinho, possamos nos aprimorar cada vez mais. E quando nós pensamos nessa maravilha que é a vida e nessa necessidade que nós temos de estar em sintonia com as leis de Deus, essa busca constante dessa conexão com o divino e sobre a realização das tarefas que nos compete, nós nos lembramos sempre de Saulo de Tarso, quando ainda nos descaminhos da vida, após muito sofrer, sem saber o que lhe competia verdadeiramente, e ele era aquele vaso escolhido para divulgar o evangelho. Mas ele próprio não ainda havia alcançado essa ordenação. Ele não imaginava que era sua competência essa missão tão extraordinária. E quando finalmente ele entende que Jesus era a sua grande esperança, era a sua meta de vida, quando questionado pelo mestre, Saulo, Saulo, na verdade, quando chamado por Jesus no caminho de Damasco, ele finalmente compreende que ele precisava dessa sintonia para entender qual a ordenação do Senhor em sua vida. E ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Sem nenhum direcionamento, sem um artigo definido, o momento, Jesus passa a lhe guiar os passos e lhe dizer a cada etapa o que lhe competia fazer. Que nós possamos estabelecer essa sintonia
e todas as noites em oração perguntar como Saulo fez: Senhor, que queres que eu faça? Para que nós possamos realizar verdadeiramente o que nos compete. Que Jesus nos abençoe. Essa foi a nossa contribuição. Agradecemos nossa irmã Lúcia pela condução do estudo do capítulo 19 do livro Vinha de Luz, intitulado Escutar Bem, que enfatiza que a excelência no desempenho de nossas atividades é uma forma de honrar a oportunidade que nos foi concedida para evoluir e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Emmanuel ressalta que devemos encarar cada tarefa como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual, independentemente de sua natureza ou importância aparente. Agradecemos aos seguidores do nosso canal Divulgar Doutrina Espírita, rogando a Deus muita paz no coração de todos. Até a próxima.